Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje trataremos de um tema muito importante em nosso canal, que nos propomos a estudos avançados da doutrina espírita. Nós não temos o objetivo de trazer as definições mais fundamentais, as ideias mais corriqueiras, e sim tentar aprofundar e entender o sentido mais profundo do que a doutrina espírita vem nos trazer. Então, com essa proposta, nós trazemos temas que muitas vezes podem chocar ou trazer interpretações falsas àqueles que superficialmente abordam os estudos da doutrina espírita. O tema de hoje é os espiritismos. Como os espiritismos? O espiritismo não é a doutrina codificada por Allan Kardec? É o que nós vamos discutir hoje. Qual o significado que nós estamos dando para esse os espiritismo? O que seria esse os espiritismos? Então esse tema vai trazer reflexões para todos. Antes de mais nada, vamos entrar aqui numa reflexão trazida por Pascal, na Revista Espírita de 1865. É o nosso ponto de partida. Então começa Pascal. A verdade, olha o tema. A verdade, meu amigo, é uma dessas abstrações para a qual o espírito humano tende, sem cessar, sem poder jamais alcançá-la. Então, aqui o Pascal já está dizendo, quem tem posse da verdade? Ninguém. Então, ninguém pode se gabar de ter posse da verdade. Isso não significa que não podemos ter conjunto de verdades adquiridas, isto é, conquistas estabelecidas por toda a humanidade, ok? Mas a posse da verdade absoluta ninguém pode ter. Continua ele. É preciso que a ela se incline. Então, olha a lei do progresso. Todos nós temos o dever, temos a missão de caminhar em direção a essa verdade, ok? Continua ele. É uma das condições de quem? Do progresso. Então, a ciência, a filosofia, a religião, as instituições humanas, todas elas têm por objetivo buscar esta verdade, ok? Porque é por essa busca que alcançaremos o progresso. Continua ele. Mas sua natureza imperfeita, isso é, ele está falando do homem sendo imperfeito, né? E só por isso ela é imperfeita, né? Então, ó, a sua natureza é imperfeita e só por isso ela é imperfeita. Não saberia a ela chegar. Então isso é muito interessante. Como o imperfeito chegará na verdade? A verdade absoluta e não as verdades adquiridas. Em sua marcha ascendente, o espírito humano está no caminho providencial. Olha lá. Que caminho providencial é esse? É o caminho do progresso, onde a providência faculta ao homem a busca por essa verdade. E cada soma de verdade que ele agrega, ele progride. Mas não lhe é dado ver o fim. Aqui, por isso que ele diz lá, né, que a verdade é uma abstração, porque é uma procura. Essas verdades vão sendo conquistadas, mas a verdade na sua totalidade jamais será alcançada. Jamais será alcançada. Por isso ele diz, não lhe é dado ver-lhe o fim. Compreender-me-ás melhor quando souberdes que a verdade é como o tempo, dividida em duas partes, pelo momento inapreciável que se chama o presente, a saber, o passado e o futuro. Então, ele está dizendo que
O tempo que nós sabemos ser uma convenção, nós dividimos ele em passado, presente e futuro, mas nós estamos o tempo todo entre passado, presente e futuro. A cada instante é passado, é presente e é futuro. Então ele está dizendo o quê? Essa abstração no sentido de que nós estamos caminhando sem chegar. E aí ele vai trazer uma questão importante, olha lá. Há, pois, duas verdades também. A verdade relativa e a verdade absoluta. Então, já sabemos que nós, seres imperfeitos, podemos buscar a verdade relativa. É o que é. E olha, a verdade relativa é o que é. A verdade absoluta é o que deveria ser. Então, nós vamos iniciar um estudo do Livro dos Espíritos. Aqui, o vir a ser, o devir, né? O ser e o devir, nós vamos trabalhar também. Então, isto é, vamos nessa ascensão sem jamais chegar no ser, que é Deus. Aí ele diz, ora, como o que deveria ser sobe por degraus até a perfeição absoluta, que é Deus, segue-se que, para os seres criados, escalando a rota ascensional do progresso, não há senão verdades relativas. Mas, de que uma verdade relativa não é imutável, ela não é menos sagrada para o ser criado. É aquilo que nós falamos. Por mais que essas verdades que nós vamos acumulando, elas vão se modificando, mas vai nos esclarecendo, ok? E ela é sagrada, por quê? Porque é o conjunto de progressos e conhecimentos que vamos adquirindo até chegar à perfeição espiritual, onde não há mais verdades a ser adquirida. Então, contemplaremos a verdade absoluta que é Deus. Assim ensina a doutrina espírita. Por que nós iniciamos com esse texto falando de verdade absoluta e verdade relativa? Porque o espiritismo, nós vamos entender mais lá na frente. Tem o espiritismo e os espiritismos. Vamos chegar lá. Aqui uma mensagem em Obras Póstumas, logo assim que Kardec começou a estudar os fenômenos espíritas, os espíritos falaram para ele o seguinte, preste atenção: deixará de existir religião, e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. O estudante superficial, naturalmente, ou o detrator, naturalmente, vai enxergar aqui o quê? Discurso de poder. Ué, peraí, só vai existir uma? Ora, a história da religião mostra que todas as religiões se acham a única, exclusiva para a salvação. Toda religião se acha de posse da verdade absoluta. Então, o que ele está dizendo aqui? Na verdade, esse deixar de existir religião é no sentido mais terra a terra. Nós vamos entender que essa religião ela está dentro de cada um. Então, quando chegarmos a um certo nível evolutivo, todos já perceberão essas coisas. Então, todos vão adorar a Deus no sentido espiritual, pela sua espiritualidade. Todas as outras coisas vieram, com as verdades adquiridas, produzir um estágio que ainda não chegamos. Essa religião não é centro espírita, não é igreja, não é templo, não é terreiro, né? Nada disso. É algo em relação às leis naturais. Então, a primeira coisa, o superficial já vai achar que vai haver centro espírita. Nós não podemos dizer que vai haver centro espírita nem daqui a 200 anos. Imagina daqui a milhares e milhares de anos. Então, essas projeções, é igual a pessoa pegar lá a figurinha, né, do Flash Gordon
e como ele viu o futuro. Não tem nada a ver com o que a gente vê hoje. Então essa é uma questão importante, ok? Então projetar o futuro de acordo com o nosso passado ou com o nosso presente é receita de erro. Então eu vou fazer um esquema aqui, para facilitar o entendimento. Eu vou fazer o esquema, vou trazer a bibliografia e depois vou voltar ao esquema, porque só lendo o esquema vai ficar difícil de entender, ok? Então vamos lá. O que é o Espiritismo no sentido mais amplo? O Espiritismo é o conjunto das leis eternas e imutáveis. Então, a definição que nós vamos trazer, essa definição tem por base as obras de Allan Kardec, ok? O Espiritismo, não vamos entrar nas definições preliminares lá, Livro dos Espíritos, etc. Aqui nós estamos avançando, aprofundando na codificação, ok? Então, o Espiritismo é o conjunto das leis eternas e imutáveis do Criador, ok? Todos os seres, todos os grupamentos, todas as instituições, de uma forma ou de outra, olhou para essas leis e tirou conclusões, como está lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver isso. E cada um deu o nome a essas leis, a esses fenômenos observados diferentes, em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes, em sociedades diferentes. Essas observações, essa extração que nós, seres humanos, na nossa rota ascensional, fizemos, demos nome. Por exemplo, ali, doutrina espírita. A doutrina espírita de Allan Kardec é um conjunto, ok, de leis morais que Kardec e os espíritos extraíram desta lei maior, ok? Os evangelhos ou os cristianismos também nada mais é do que uma visão, ok, dos evangelhos. E esses evangelhos têm por base Jesus, que teve por missão encarnar para nos mostrar as leis morais eternas e imutáveis. O budismo, Siddhartha também encarnou, observou, extraiu e analisou as leis eternas e imutáveis, que nós estamos chamando aqui de espiritismo, tá? O taoísmo, a umbanda, o candomblé, o shintoísmo, o espiritismo brasileiro, que é diferente da doutrina espírita de Allan Kardec, são observações, são olhares, por isso que tem uma lupinha ali, são olhares sobre o espiritismo com E maiúsculo, espiritismo, conjunto de leis morais, eternas e imutáveis como o próprio Criador. E que Jesus encarnou dentro das possibilidades nossas de encarnado, dentro das circunstâncias sociais, históricas que Jesus estava inserido, encarnado, Jesus veio extrair ou veio nos trazer o conhecimento dessas leis morais, ok? Que nós estamos chamando aqui de espiritismo. Também pode ser chamada de cristianismo. Cristianismo e espiritismo é a mesma coisa. Ele está tratando aqui no sentido muito amplo, sentido lato da palavra, ok? Então, por que cristianismo e espiritismo é a mesma coisa? A doutrina espírita, nós estamos falando aqui do ponto de vista da doutrina espírita, parte do princípio que Jesus era o espírito perfeito. Lógico, o que Jesus vai ensinar está 100% alinhado com as leis eternas e imutáveis. Só que tem um grande problema aí, ok? Qual é o problema? Que nós não temos o cristianismo. Por que não temos o cristianismo? Nós temos cristianismos. Porque são olhares dos seguidores e discípulos e continuadores sobre o que Jesus ensinou. Jesus não escreveu nada. Como ele não escreveu nada, então alguns escritos 3 décadas, 4 décadas, 8 décadas, 20 décadas depois da morte de Jesus, esses escritos sofreram muitas diferenças, harmonizações, interpolações, etc. Então,
Por isso que nós temos cristianismo. Cada documento histórico, chamado canônico ou apócrifo, não importa, são olhares dentro da perspectiva de quem escreve sobre Jesus. Então, por isso que nós temos vários cristianismos, são vários olhares. E a partir desses cristianismos surgem o olhar do olhar, que é o catolicismo, é um olhar sobre esses escritos, o protestantismo, um olhar sobre esses escritos, a igreja ortodoxa, um olhar sobre esses escritos, ok? Na mesma linha de raciocínio. Então, as leis morais, Jesus encarnou, não escreveu nada. Nasceram tradições orais que foram colocadas no papel décadas e décadas depois. Esses documentos, cada um deles sendo um olhar sobre Jesus, depois esses olhares se tornaram instituições, como nós estamos vendo aqui. Então, o caráter filosófico da doutrina espírita. É uma grande alegria para nós quando nos é dado inscrever um novo nome glorioso por sua modéstia, por sua coragem, por suas virtudes, sobre esses anais, onde são confundidos os príncipes e os artesãos, o rico e o pobre, homens de todos os países e de todas as religiões, porque para o bem não há senão uma única casta, uma única seita, uma só nacionalidade, uma só bandeira, a da fraternidade universal. Essa é a proposta da doutrina espírita, a fraternidade universal. Alcançando essa fraternidade universal, a rota ascensional do progresso não terá mais entraves. Então, o objetivo do Espiritismo é trazer armas para todas as religiões. Mas para isso é preciso entender a moral espírita, ok? De onde vem a moral espírita? O estudante superficial ou o adepto do Espiritismo brasileiro vai perceber ou vai entender que o Espiritismo decorre da Bíblia, decorre do Evangelho de Jesus. Mas como nós já entendemos aqui, os Evangelhos de Jesus são olhares sobre Jesus. Os Evangelhos, todas as mais de 250 obras escritas, todos os Apocalipses, as cartas, os Evangelhos, todos esses textos do Novo Testamento são olhares sobre Jesus, ok? Mas o Espiritismo não nasceu desses textos. O Espiritismo até utiliza esses textos didaticamente para exemplificar a moral espírita. Mas o Espiritismo não decorre daí. De onde decorre então a moral espírita? A moral espírita decorre do ensino dado pelos espíritos. Essa é uma questão fundamental. Isso já está lá no Livro dos Espíritos. Todo e qualquer ensino da doutrina espírita está alicerçado nas leis morais. As leis morais lá da última parte do Livro dos Espíritos. Quais são essas leis? Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a que resume todas as outras, a lei de justiça, de amor e de caridade. Todo e qualquer ensino que deve ser analisado segundo a doutrina espírita tem que ser analisado com base nessas leis morais. Se contraria qualquer uma dessas leis, não é de acordo com a doutrina espírita. Simples assim. E aí surgem os questionamentos naturais. Espera aí, mas o Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857. E os outros? Vamos lá, Livro dos Espíritos, pergunta 619. A todos os homens facultou Deus de conhecer a sua lei? Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Lembra do Pascal, a rota ascensional. Então, cada um em sua época, em seu estado evolutivo, em sua
sociedade podem observar. Se vai compreender, é outra coisa. A interpretação que ele vai dar pode estar sujeita a ajustes. O homem de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Olha lá o que o Pascal está dizendo. Vamos chegar nessa perfeição para compreender de total a lei de Deus. Porquanto é forçoso que o progresso se realize ou se efetue. Lei do progresso. Então, não há restrição quanto à capacidade do ser humano de observar aquilo que eu chamei, que os espíritos chamaram de o espiritismo, conjunto de leis naturais. Todos puderam, em todas as épocas. São os olhares que eu coloquei lá no esquema, ok? Mas aí alguns, mas Kardec, ele fala de Jesus porque ele estava na Europa. Não, a doutrina espírita é o conjunto de ensinamentos dado pelos espíritos. Então, Kardec, na pergunta 625, perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Se os espíritos respondessem Buda, o Buda seria o mais perfeito. Então vamos tentar cavar melhor a moral de Buda. Se fosse Lao Tse, Lao Tse. Se fosse Confúcio, Confúcio. Se fosse Maomé, Maomé ou Mohammed. Não importa. A resposta dos espíritos foi Jesus. Se não quiser acusar Allan Kardec de desonestidade intelectual, vamos convir que é Jesus. Então, a partir daí, vamos utilizar algumas máximas dentro das circunstâncias, sabendo que os evangelhos são olhares sobre o Jesus distante, décadas de quem está escrevendo, né? Então, essa é uma questão importante. Mas aí Kardec, ele inquieto e sabendo, né, do pensamento de muitos, faz a pergunta consequente àquela: mas só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Resposta dos espíritos: já não dissemos que elas estão escritas em toda parte? As leis naturais, lógico, são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Em todas as épocas, todos puderam observar. Olha lá. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. São as tradições religiosas de todos os tempos. Por isso que eu digo, são olhares sobre essa lei divina, essa lei, esse conjunto de leis eternas e imutáveis que nós estamos chamando de espiritismo. Então, fica mais fácil compreender então aquele esquema. São espiritismos. Então, a doutrina espírita é um tipo de espiritismo, um tipo de olhar. Os cristianismos são tipos de olhar sobre o espiritismo. O budismo é um tipo de espiritismo. O candomblé é um tipo de espiritismo. O taoísmo é um tipo de espiritismo. Parece confuso, mas nós estamos aqui no estudo aprofundado. Nós não estamos no estudo da tia Teteia, lá das escolinhas, das mocidades e dos novatos em doutrina espírita. Nós estamos no canal de estudos aprofundados da doutrina espírita. Então, todos puderam, todos os olhares, qualquer tradição filosófica ou espiritual, são olhares sobre a lei natural, são olhares sobre o espiritismo. Por que você então está usando o espiritismo? Porque os espíritos falam isso, nós vamos chegar lá. O espiritismo tenta, com o auxílio desses espíritos, chegar o mais próximo possível dessa lei natural. O espiritismo é a lei natural? Não. Lembrando do Pascal, né? São verdades relativas, são as verdades que nós comportamos até agora, ou que a soma de verdades que conseguimos agregar até agora. Aí tem aquela figura, e o espiritismo é como o elefante, que cada um... Não,
o espiritismo, as leis naturais, ela é uma questão abstrata, são percepções, né? Cada um, às vezes, olha para o mesmo lugar e observa e percebe de forma diferente, ok? Então, essa ideia pode ser até bonitinho, né? Botar um elefante, um enxerga a pata, outro enxerga o rabo, outro enxerga o... Tá, mas podem ter vários observando a tromba e tirando conclusões diferentes, tá bom? Então, ó, que o Kardec fala lá, né? Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei eterna e imutável, mas cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Isso é, 1800 anos depois, o conjunto de verdades adquiridas pela humanidade mudou muito. Então o Espiritismo vem lançar essas verdades por sobre os cristianismos, mas desenvolve, completa e explica, ok? Então essa é uma questão importante. Em termos claros, para toda a gente, o que foi dito apenas de forma alegórica vem cumprir nos tempos predito o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside conforme anunciou a regeneração que se opera preparando para o reino de Deus na terra. Então, por que o Espiritismo completa, desenvolve e explica? Principalmente porque o seu comandante é o autor do cristianismo. O cristianismo, leis naturais, que ele não pôde explicar tudo e os discípulos não puderam compreender nem o que ele pôde explicar. Então, é nesse sentido. Então, o Espiritismo, 1800 anos depois, com as somas de verdades adquiridas, lança novamente o olhar sobre isso e desenvolve. Mas para frente, daqui a não sei quanto tempo, a humanidade virá e lançará um olhar sobre o Espiritismo e vai desenvolver, completar e explicar melhor. E aí vem uma questão interessante, né? Kardec fala, Kardec falando lá no Livro dos Espíritos. Não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Mas perguntando por sua vez, antes que viesse o Cristo, né, não tinha os homens a lei dada por Moisés? Moisés também não, vamos dizer assim, deu uma copiadinha no Código de Hammurabi, né? Moisés aí está simbolizando um conjunto de, né, várias gerações, judeus e israelitas, várias gerações que foi sintetizada alguns séculos antes da Era Comum. Então, mas isso já foi copiado lá, ou houve um sincretismo com as crenças egípcias, com o zoroastrismo, que é um olhar também. Então muitas coisas foram agregadas ali. Como nós já falamos, né? Todos os espíritos em todos os tempos. O espiritismo não vem só confirmá-la, mas mostrar-lhe sua utilidade prática. Então, o objetivo, quando se trata de olhar para os evangelhos, é distrair, dentro do possível, as leis morais. Agora nós vamos entender, no sentido amplo, o que é o espiritismo que nós estamos tratando aqui. Lembra, o espiritismo, conjunto de leis morais, em que a doutrina espírita é um olhar, não é o olhar, é um olhar sobre essas leis. Então vamos lá. O espiritismo está no ar, no espaço, na natureza. É a pedra principal do edifício social. Podes pressagiar o seu futuro por seu passado, por seu presente. O espiritismo é obra de Deus. Vós, homens, lhe deste o nome. Olha lá, o espiritismo é o quê? Obra de Deus. O que são as obras de Deus? As leis naturais. Deus dele vos deu o pensamento quando o tempo chegou. Porque o espiritismo é a lei imutável do Criador. Olha o sentido de espiritismo aqui. O espiritismo, com E maiúsculos, vamos separar assim para ficar mais fácil, é a lei imutável do Criador. O espiritismo, com E minúsculo, ou doutrina espírita, é um olhar sobre esse espiritismo, ok? Desde que o homem teve inteligência, Deus lhe inspirou o espiritismo. Ora, nós sabemos que, né, a qualidade homo já há milhões de anos exercita a inteligência. Então o espiritismo já existia, isso é, as leis naturais são eternas e imutáveis. Então
A ação providencial, a providência, que nós já falamos aqui em outros vídeos, a providência é o conjunto de leis, seres animados e inanimados que compõem a criação, tem por objetivo levar o homem ao progresso. Então, ele diz lá, né, desde que o homem teve inteligência, Deus lhe inspirou o espiritismo. E, de épocas em épocas, enviou sobre a terra espíritos avançados que ensaiaram sobre as naturezas corpóreas a influência do espiritismo. Então, ó, o que ele está dizendo lá? Desde todos os tempos, ok? Então, quando Buda estava refletindo, ele estava extraindo as leis morais, estava extraindo o espiritismo. Lao Tse, a mesma coisa. Zoroastro, a mesma coisa. E tantos e tantos e tantos outros. Todos, ok? Todos fizeram isso. Uns mais filosóficos, outros menos filosóficos. Uns mais poéticos, outros menos poéticos. Mas são ações, são homens de bem que extraíram essa lei. Deus enviou à terra espíritos avançados que ensaiaram sobre as naturezas corpóreas a influência do espiritismo. Então eles tiveram que lutar sobre as brutalidades nossas, as nossas limitações, para implantar as percepções que eles tinham dessa lei natural, que aqui está sendo chamado de espiritismo. Olhai para trás e verás quanto de fé já Deus tentou da influência espírita como adiantamento moral. Então, todos esses missionários vieram trazer o conhecimento das leis naturais, que nós chamamos aqui de espiritismo. Olha lá, mas espiritismo e cristianismo é a mesma coisa? O cristianismo, nós vamos entender aqui no sentido de as leis morais que estariam perfeitamente alinhadas com Jesus de Nazaré. Como ele não escreveu nada, como ele não pôde explicar tudo, está até escrito isso, ele não pôde explicar tudo, já tem um primeiro filtro. Décadas depois, segundo filtro, cada pessoa, por tradição oral, não importa, registrou as percepções que eles tiveram daquilo que Jesus pôde trazer. Então, naturalmente, esse cristianismo que nós conhecemos no sentido estrito da palavra, nós não podemos usar a palavra cristianismo, devemos usar cristianismos. Mas o cristianismo no sentido de as leis que estavam perfeitamente aliadas com Jesus é a mesma coisa que o espiritismo, conjunto de leis naturais, eternas e imutáveis. Então, o que há 18 séculos era o cristianismo, se não o espiritismo? Isso é, as leis naturais são as mesmas, ok? Só o nome é diferente, mas o pensamento é o mesmo. Somente o homem, com seu livre-arbítrio, desnaturou a obra de Deus, ok? Então, vamos entendendo melhor. São Luís, ele diz, o espiritismo é o cristianismo da idade moderna. Ele deve restituir às tradições seu sentido espiritualista. Então ele está dizendo o quê? Que o espiritismo vem nessa linha de pensamento tentando resgatar o pensamento de Jesus, ok? Mas o próprio espiritismo não é a verdade, porque o espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec, é um olhar sobre as leis naturais. Um olhar e não o olhar. Para ficar mais claro, olha lá que Kardec fala na Estranha Moral, no Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto análoga do Cristo? O que ele está dizendo? Que a moral, como está no Livro dos Espíritos, todos aqueles que se debruçaram puderam trazer ou refletir e perceber dentro das suas limitações essa lei natural, ok? Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos os grandes pensadores conseguiram, dentro das suas limitações, da sua época, aquela coisa que já falamos tudo, desse conjunto, né, trazer essa moral. Reforçando para ficar bem claro, porque às vezes a gente fala como a mente está programada para ter certas percepções, né? A pessoa, principalmente que está refratária,
naturalmente ela tende a ouvir, aí você fala X, a pessoa acha, entende antes X. Então vamos confirmar novamente. Olha lá, pergunta 622 do Livro dos Espíritos. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Resposta: indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. Em todos os tempos, ok? São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, reforçando, todos os homens em todos os tempos puderam observar o espiritismo. Ok? Então agora, aquele que lá no Facebook viu eu falar que a Umbanda é um tipo de espiritismo, agora pode entender. Não só a Umbanda é um tipo de espiritismo, como o catolicismo é um tipo de espiritismo. Os cristianismos são tipos de espiritismo e assim por diante. Agora, para ajudar, confirmar, agora a gente vai começar a ficar um pouco redundante, né? Mas é importante. Olha lá, Kardec analisando a doutrina de Lao Tse. Isso é importante, porque a pessoa, não, Kardec era católico, só falou dos evangelhos. Kardec estudou o evangelho, estudou o budismo, estudou o taoísmo, estudou o islamismo, estudou o que ele pôde estudar, ele estudou. Ok? Olha lá, agora Kardec falando sobre taoísmo. Taoísmo, a doutrina de Lao Tse. Olha o que ele vai falar. A verdadeira religião, disse necessária a salvação, deveu começar com o gênero humano. Ora, uma vez que é essencialmente una, como a verdade, como Deus, a religião primitiva já era o cristianismo. Então ele está dizendo o que aqui? Que o taoísmo é cristianismo, ok? Mas nós já sabemos que o cristianismo com C maiúsculo é espiritismo com C maiúsculo, é a mesma coisa, ok? Então, mas isso é importante, porque as pessoas, não, Kardec era católico, Kardec era protestante, a gente está dizendo ali, ó, a doutrina de Lao Tse é cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, no sentido que Kardec está trazendo, ele existe desde todo sempre. Desde todo sempre puderam observar. E Lao Tse, como um homem de bem, um grande sábio, também podia. Continua ele, do mesmo modo que o cristianismo, desde o evangelho, é a religião primitiva consideravelmente desenvolvida. Aquilo que nós estamos falando, com somas de verdade. Lao Tse viveu 600 anos antes de Jesus, ok? Então, tem soma de verdades adquiridas aí. Agora ele está falando, continuando falando da doutrina de Lao Tse. Não se veem expostos nessa série de ensinos os próprios princípios que servem de base ao espiritismo? Com, no entanto, né, aí ele vai fazer uma análise de algum texto. Mas é interessante que ele vai dizer, tem algumas questões que estão aí, vamos dizer assim, discordantes. Mas isso pode ser problema de tradução, pode ser problema de má interpretação, assim como ele fala na Estranha Moral, que muitas coisas que Jesus disse, né, ou ele disse, ou ele não disse, ou então teve problema de tradução. Isso é uma questão, a mesma regra, né? Ele aplica para Jesus, ele aplica para todos os grandes homens de bem que passaram na história da humanidade. E para ficar claro, olha lá, uma vez que os princípios filosóficos do espiritismo não são, em substância, senão o de Lao Tse, não se pode considerar a verdade da doutrina espírita como estando provada moralmente fora dos ensinos do Cristo. Então é isso. A doutrina de Lao Tse é cristianismo. A doutrina de Lao Tse é espiritismo. A doutrina de Lao Tse é um olhar sobre as leis naturais, eternas e imutáveis, como conjunto de verdades adquiridas, com o passar do tempo, passarão a ser revistas, o que é mais próximo da verdade ficará, o que está menos próximo da verdade cairá, porque essa é a lei de progresso. Então voltamos aqui ao nosso esquema, agora fica mais fácil, né? Então temos lá a doutrina espírita, os cristianismos, budismo, taoísmo, umbanda, candomblé, shintoísmo, espiritismo brasileiro, igreja messiânica, todas as denominações religiosas, escolas filosóficas são espiritismo, porque
são olhares e percepções sobre as leis eternas e imutáveis do Criador. Fica mais fácil entender. Como nós falamos, o Espiritismo ou as leis naturais, Jesus, perfeitamente alinhada com elas, encarnou. Não pôde ensinar tudo, porque não tinha condições para aqueles que iam ouvir. Os que ouviram não entenderam tudo, então vários filtros para que desse origem aos cristianismos. E agora nós temos os espiritismos. Então, cada tradição religiosa espiritualista é um tipo de espiritismo. Eu espero que vocês possam ter compreendido o nosso estudo. Se gostou, compartilhe, clique e dê o joinha, porque isso faz com que o YouTube entenda que aquilo é interessante. Comente, façam perguntas,